Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui e vamos estudar o capítulo 18. Não, desculpa, o capítulo 13. Vamos ver qual que é esse capítulo aqui. Às vezes eu confundo, por isso que eu vou olhar. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Saiu para nós os benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que a de caridade, porque não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento. E não fazê-lo com desinteresse é um benefício desinteressado, é o único agradável a Deus. Também são os orgulhosos, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aqueles que procuram na terra recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas terá em conta aquele que não a procura na terra. Meus irmãos, aí nós vamos ler, né, um pedacinho lá do Evangelho, né? Nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos ler o Evangelho, a parte do Evangelho de Jesus. Então, a Bíblia. Fazei o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estais nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam essa recompensa. Mas quando destes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que os vê, o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, pode me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero, estejais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhes disse: Cuidai-vos de falar disso a alguém, mas ide mostrar aos sacerdotes, oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Bom, meus irmãos, nós vimos aqui uma parte do Evangelho e uma parte do Evangelho do segundo Espiritismo. E isso é tudo no nosso mesmo Evangelho, viu? E o que nós queremos dizer sobre o benefício pago com a ingratidão é porque a gente conhece, muitas vezes,
o sentido dessa palavra. Quantas vezes a gente deixa de querer ajudar alguém exatamente por isso, exatamente por ela não, por, por ela não reconhecer o mérito, né, da gente poder fazer alguma coisa em favor deles. Então, meus irmãos, eu não enxergo, desculpa, mas eu não estou enxergando direito. Oh, Deus. Estou enxergando vocês embaçados. Então, meus irmãos, é triste, é ruim, mas você precisa entender que quando você estiver fazendo alguma coisa assim, você não está fazendo para aquela pessoa. Você está fazendo aquela coisa para você também. E além de você estar fazendo para você também, você está fazendo para o Pai que está no céu. Nós estamos aqui a trabalho dele. Nós somos... sabe quando assim, os crentes falam do molde do oleiro, né? É exatamente isso que está falando. Deus vai moldando a gente de acordo com as necessidades de crescimento e de evolução. Se você quer realmente trabalhar na caridade, que a gente não chama de caridade, e sim de dever, porque um dever não é uma caridade. A caridade é aquela que você faz por obrigação e faz uma vez e não faz mais. Essa que nós estamos dizendo, meus irmãos, é a caridade moral. A caridade moral, ela faz para sentir feliz. Porque quando a gente entrega um trabalho, quando a gente entrega uma parte, né, do trabalho a Jesus, a Deus, nosso Pai, que a gente sabe que o agradou, que ele está feliz com aquilo, é muito gratificante. E essa gratificação, meus irmãos, só quem faz é que sabe, só quem sente no coração e vive é que sabe falar para vocês, ou vocês mesmos experimentarem. Então, o benefício, quando ele é pago com gratidão, nós temos que compreender que nós estamos no mundo de provas e de expiações, meus irmãos. E outra coisa, as pessoas não estão educadas espiritualmente, elas têm uma educação baseada nos ensinamentos de Jesus. E a gente, nós, aqueles que procuram estudar, de compreender e viver não materialmente, mas viver espiritualmente daqueles ensinamentos, nos colocar em prática para nós mesmos, nós vamos estar nos educando espiritualmente. Então, nós não podemos esperar a mesma coisa das pessoas, principalmente porque elas sofrem, e sofrem muito, e elas não conhecem o motivo do sofrimento. Então, elas acham que estão chorando, que estão sofrendo por... Tem gente que acusa até Deus, meus irmãos. E a gente sabe que quanto mais a gente fazer dessa forma, mais cego nós ficamos para os ensinamentos de nosso Pai. Então, meus caros irmãos, quando der a sua mão esquerda, que a vossa mão direita não saiba o que você está fazendo. Ao contrário, né? Quando você fizer alguma coisa, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por quê? Para que ela não deixe escapar aquilo que você está fazendo.
que aquele sentido fica somente entre você e o nosso Pai. As pessoas não têm necessidade de saber o que você faz. Pelo contrário, a não ser como um objetivo de estar ensinando alguém a fazer alguma coisa, porque o objetivo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, o Mestre Divino, é exatamente para ensinar. Se vir alguma pessoa até você, ou você ir até alguma pessoa que esteja necessitada, você não vai ajudá-la só materialmente. Você vai ajudar ela, apoiar também o coração, a cabeça. Quase sempre, meus irmãos, essas pessoas ficam tão agradecidas que fica te agradecendo a toda hora. Mas aí o que a gente faz? A gente agradece ela, fala, não, quem fez isso foi o nosso Pai. Se você recebeu, é porque você tinha um merecimento. É porque Deus quis ajudar. Meus irmãos, não cai uma folha do céu sem que Ele queira, sem que Deus queira que caia. Ele sabe todos os nossos movimentos. E quando nós trabalhamos na caridade moral, meus irmãos, nós estamos verdadeiramente trabalhando no amor, né? E vamos assim, abster de qualquer ganho que a gente possa ter através disso, a não ser para transformar esse ganho em benefícios aos irmãos que estão recebendo. E isso, se Deus, a gente fizer, Deus vai programar tudo. Não precisa da gente ficar preocupado, né? Vai dar tudo certo de acordo com o programa de Deus, o programa de Jesus. Aquele que entra na seara do trabalho, do amor, aquele é protegido de nosso Pai, porque Ele protege os seus filhos. Não que Ele não proteja os outros, claro que Ele protege tanto que Ele está nos formando, aqueles que compreendem um pouquinho mais, para poder ajudá-lo, aqueles que estão em necessidade física, mental, espiritual. Então, não precisa de dinheiro, meus irmãos, para isso. Não precisa de ganhos para a gente fazer isso. Aquele que quer ajudar, ele ajuda com pouco. Pouco, um pouquinho que ele puder fazer pelo outro, já é uma condição de auxílio. Agora, quem tem muito, ajuda com muito. Quem tem pouco, ajuda com pouco. É de acordo com as necessidades. Só que não é ajudar lá na igreja, meus irmãos, é ajudar os seus irmãos aqui embaixo. Outras pessoas não precisam saber do seu propósito. Porque o seu propósito é com Deus, nosso Pai. É Ele que está te dando força, é Ele que está te dando condição para que você consiga fazer. Às vezes, meus irmãos, com dificuldade e tudo, a gente consegue ajudar. Quando eu falo de dificuldade, é porque nós também estamos no mundo físico, nós temos um corpo e nós estamos aqui resgatando os nossos erros do passado. Então, a oportunidade que a gente tem de cobrir essa multidão de pecados é fazendo aos nossos irmãos aquilo que nós pudermos fazer de coração. Não é que Deus cobra isso de nós, é que nós precisamos disso para poder crescer, evoluir. E isso se chama amor. Quando a gente faz, meus irmãos. É natural da gente. Mas para isso precisamos trabalhar
a nossa condição de irmãos que somos. Nós precisamos trabalhar a nossa condição, por exemplo, nos colocar à disposição de Deus, nos colocar à disposição do trabalho que vier para frente. E o trabalho que vier para frente, meus irmãos, muitas vezes, é você perceber que seu irmão precisa de você. Principalmente quando esse irmão estiver em condições de rua, né? E também tem uma situação, né, meus irmãos? Tem aqueles que sofrem calados e não falam por medo de que alguém fique sabendo. E o orgulho dele ainda é muito grande. Ele não quer que os outros saibam que ele está sendo ajudado, ou com a cesta básica, ou com dinheiro, ou seja lá com o que for. A gente tem que tomar o cuidado de não deixar transparecer para não prejudicar esse irmão. Porque esse irmão é aquele que está dentro do seu lar, passando necessidade, passando todas as formas que nós temos de crescimento. Porque o verdadeiro cadinho, meus irmãos, é dentro dos lares. É lá que nós vamos encontrar aquelas pessoas que têm a necessidade e muitas vezes o mundo não sabe. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele tem vergonha de pedir, ele tem vergonha de falar, não, eu sou trabalhador, estou passando por uma dificuldade no momento, porque eu tive muitos gastos, e os meus gastos com alguém doente da sua família, né? Ou filho ou esposa, o faz gastar tudo que tem. Remédio, meus irmãos, roupas. Então, o que acontece? Acontece que Deus sempre inspira um bom samaritano para que vá até ele ajudar. Porque Deus é amoroso, Deus é amor, Deus é justo nos seus procedimentos, mas Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é tudo que o mundo precisa. É o nosso Pai, meus irmãos. Nosso Pai em grau maior, né? Em grau de amor, verdadeiro amor puro. Então, meus irmãos, o que Ele quer? Ele quer que os seus filhos que estejam aqui na terra se modifiquem. Então, nós precisamos olhar para Deus, olhar para o caminho que nos leva até Ele. E o caminho que nos leva até Ele não cabe o orgulho de dar com ostentação, não. Não cabe. Porque quando você dá com ostentação, você está dando para que as pessoas vejam. E quando você dá para que as pessoas vejam e faz os seus nomes brilhar em toda a sinagoga, você já recebeu o mérito. Porque aquelas pessoas, por gratidão, começam a te presentear, começam a te louvar como se você fosse um ídolo. E isso não é verdade. Porque se nós tivermos que adorar, tinha que ser a Jesus. Jesus é o único homem da terra que deveria ser honrado e adorado. Por quê? Porque ele fez por merecer. Não é hoje em dia, meus irmãos, eu não tenho nada contra, né? Nem eu, nem a doutrina, nem ninguém tem nada contra. Todo mundo pode ter o seu ídolo, né? Só que, meus irmãos, a idolatria, nós sabemos que Deus não permite ela. Ela foi banida do nosso repertório humano desde Moisés. Por quê? Porque a idolatria, meus irmãos, faz com que nós prejudique aquela pessoa que está sendo idolatrada.
Porque aquela pessoa que está sendo idolatrada, meus irmãos, um dia há de chegar no plano espiritual. E quando ela chegar lá, além de ela não ter méritos nenhum, ela ainda vai dar dificuldade de compreensão, porque lá dentro, lá no plano espiritual, não cabe orgulho. Lá, meus irmãos, a gente conversa e se vê completamente pelo espírito, pelo pensamento. É bater o olho e ver. Essa pessoa vai sofrer muito, porque ela não vai poder ficar ali. Ela vai ser transferida para um lugar onde tem mais orgulhosos e precisa ser cuidados, para um hospital, para um pronto-socorro do espaço, onde ele vai ter entender que a situação que ele passou aqui foi uma situação de prova, para que ele pudesse separar ele, a causa que também foi Deus que forneceu, né? Porque não é da gente, é de Deus. E poder pensar, não, eu não sou nenhum ídolo, eu sou seu irmão, eu sou sua irmã. Vamos parar com isso. Nós podemos fazer um sucesso danado, enorme, de grande, mas eu não sou aquilo, eu sou de carne e osso, eu tenho a mesma dificuldade que você, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso passar por dificuldades, eu preciso passar por testes. E a pessoa, quando ela é idolatrada, meus irmãos, ela esquece de tudo isso e vai para o mundo espiritual desse jeito, nessa condição. Aí vai ter que pedir para voltar de novo em uma condição mais simples, onde fica escondido para poder trabalhar o seu eu, trabalhar a sua pessoa, trabalhar internamente como a gente está tentando e muitas vezes é muito difícil, a gente não consegue. Mas estamos tentando. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos estar tentando. Vamos aprender com os erros dos outros, para a gente evitar que a gente sofra tanto. Por exemplo, fulano errou, se errou, aí só serve para mim como exemplo para mim não fazer também, não fazer daquela forma. Então eu já tenho ali um caminho que eu preciso seguir, que não é aquele. Então, que sejam os nossos exemplos. Meus irmãos, nós damos e recebemos exemplos, né? Nós aprendemos e ensinamos aquilo que nós sabemos, porque aquilo que a gente sabe, a gente pratica. Aquilo que a gente sabe, a gente faz. Aquele que faz, pratica a lei de amor. Então, quando nós não sabemos, não tem como a gente fazer alguma coisa, não tem como fazer nada, a gente não sabe. Então, aquele que sabe, ele faz. E as pessoas olhando, grava na cabeça. Né? Por isso que Jesus fala que não é a multidão de palavras que vai fazer com que as pessoas mudem de ideia. Não, é com os nossos exemplos. Nós viemos a público comentar porque a gente sabe a dificuldade dos irmãos que estão aí de fora, do mundo, sofrimento em todos os lugares, em todo o país. Nós vemos sofrimento e mais sofrimentos. Alguns são tão pobres, que sofrem até o básico, meus irmãos, que é o da sobrevivência.
E é isso. E aqueles que podem mais, siga em frente, ajudando, protegendo, fazendo o que tiver no seu alcance. Se não tem ninguém assim nesse sentido, vamos ver entre os nossos vizinhos, que às vezes do nosso lado tem alguém que esteja com fome ou esteja infeliz, depressivo, por conta de detalhes que que a gente desconhece. Aquela pessoa não está doente à toa. Ela tentou muito, muito, muito e não conseguiu, por isso que ela entra em depressão. Porque ela vê que perdeu, que do jeito que ela fez, aquilo que ela amou, aquele sentimento que ela quis dar, fez com que ela adoecesse. Então, nós precisamos cuidar dessas pessoas, ajudar o governo a cuidar dessas pessoas. O governo entra com os medicamentos e nós entramos com o nosso amor, com a nossa dedicação. Então, meus irmãos, é isso o estudo da manhã de hoje. E hoje, não sei onde estava essa mensagem, ela é muito grande, ela é de André Luiz. Leiam André Luiz, por favor, meus irmãos. André Luiz, Kardec, né? Vamos ler, vamos ver o que ela fala aqui para nós. Influenciações espirituais sutis. Isso é um ensinamento. Sempre que você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo perdurado há várias horas sem causa orgânica ou moral, destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Humildade da prece, do passe, entre os fatores que mais relevam essa condição da alma, inclui-se dificuldades de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentração em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre a quem o que descarregá-los, pessimismo, subrepetícios, irritações surdas, queixas e exageros de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada dos fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade, hiperamotividade ou depressão raiando na iminência do pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda do alto martírio, teimosia em que não aceita, meus irmãos, meu cachorrinho. Um deles, né? Esse é o Theo. Dá licença, meu amor, você tá me atrapalhando. Vai pra lá, vai. Teimosia não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do conhecimento, vem-lhe a mudança de impulsos ou arrependimentos, composição do tom mental. Não raro a constatação que é tarde para desfazê-lo no erro consumado.
discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptível ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável por estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência, a meticulosidade, às vezes dias, semanas, antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista do serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais ou coletivas, que todos percebem ajuda a desfazer, o isolar, ou se esses meios obsessores de quase obsediados, despercebidas, contudo, bem mais frequente que minam as energias de uma só criatura, incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras, quando desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Atitude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude. Ajude a você mesmo. André Luiz foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Estude e Viva. Então, meus irmãos, André Luiz foi aquele senhor que está lá, né? Aquele médico que está lá no livro Nosso Lar. É lá que vocês vão começar a conhecer André Luiz, através do livro Nosso Lar. Mas antes dele, quem tiver os mensageiros, é melhor você começar por eles, né? Pelo mensageiro. E depois você vai seguir a coleção, se você se interessar. Bom, meus irmãos, o estudo da manhã de hoje era esse. Só quero deixar bem claro para vocês, meus irmãos. Às vezes nós idolatramos tanto uma pessoa por um motivo que a gente nem entende. Simplesmente a gente conhece um ídolo, né? E começa a segui-lo. Então, multidões de pessoas seguem e aqueles irmãos não estão preparados, meus irmãos, para receber isso. Eles vieram para trabalhar tanto quanto nós. E o trabalho deles vem da voz, das mãos, da maneira com que, do cérebro, né? O que ele tem, ele está doando para quem não tem. E nós os idolatramos tanto e o adoecemos. Por isso que é muito fácil a gente ouvir falar na televisão que algum artista está usando droga ou que algum artista está em depressão. Aí a gente fala, mas como? Como depressão? Parece que tem tudo. Não tem tudo, meus irmãos. Ele tem o dinheiro, ele tem a fama, né? Ele tem os seus idolatrados, né? Os seus idolatrados, não. Os seus, idolatrados mesmo que fala, acho que sim. Então, ele tem tudo isso. Mas e a vida própria do dia a dia? A vida de casa, mãe, pai? E quando tem filhos, marido? Eles precisam viver isso também, assim como nós trabalhamos, eles estão trabalhando também.
Então, nós não damos, assim, trégua para que eles respirem, né? Eles fazem muito sucesso, bombou, todo mundo. Se sair na rua, então, coitadinhos, né? Então, tem gente que mata até por idolatria, meus irmãos. Por amar demais, amar errado. Entendeu o que acontece? Por isso que é muito mais fácil você trabalhar no seu dia a dia, né? A gente não pode ter um ídolo? Pode, claro que pode. Mas vamos tomar cuidado para que aquela idolatria não dá em obsídio, não ficar obsediado por aquilo, né? Quando a gente fica obsediado, a gente fica fanático. É aí que faz mal, tanto nas religiosidades como nos palcos da vida, né? Onde há cantores, há artistas de toda maneira, né? Então a gente precisa perceber que antes de mais nada está ali um pai de família, uma mãe de família, né? Que hoje em dia começam crianças bem pequenos mesmo, com seus talentos maravilhosos, né? Nós temos que sentir que realmente são maravilhosos mesmo, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de não idolatrar, de não virar um fanatismo, porque se virar é uma doença, meus irmãos, e essa doença prejudica, as pessoas entram em depressão, porque ela espera que uma coisa seja de um jeito, que uma pessoa seja de um jeito, ele idolatra aquela pessoa dentro do seu pensamento. Então, ela não esquece que aquela pessoa é um ser humano, entendeu? E eles têm que passar por isso, porque eles precisam de passar por esse teste, né? Então é esse o estudo, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Um beijo no fundo do seu coração. E até outra hora, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus.